Imagina que alguém apertasse pause agora e te perguntasse assim na lata: Tá, mas o que realmente te excita na cama, de verdade? Muita gente trava. Ou responde uma coisa meio pronta, meio de meme, que viu em vídeo. Mas lá no fundo não é só isso que mexe com você. Não é só posição, não é só duração, não é só truque. Hoje eu quero abrir o jogo com você sobre 4 coisas que excitam muito o homem na cama, mas num sentido mais completo. Não é roteiro de filme adulto. É o que pega na cabeça, no corpo e no coração do cara comum, que trabalha, pega trânsito, paga boleto e tá tentando se virar. Bem-vindo ao Cama e Coração, o canal para homens que querem mandar bem na cama e na relação. Se você quer menos noia, mais clareza e mais conexão, já se inscreve aqui e deixa o like, porque hoje a conversa é daquelas que você podia ter com um amigo no barzinho, mas quase ninguém tem. E eu já vou te dar o mapa, para você saber onde está pisando. 1. Ver que ela está curtindo de verdade. 2. Sentir que ela também entra em campo, não deixa tudo na sua mão. 3. Ser desejado e respeitado fora da cama. 4. Conseguir falar de desejo e limite sem virar pressão. Agora vamos conversar disso como se a gente tivesse sentado num sofá, sem frescura. Primeira coisa que mexe muito com o homem na cama é perceber que a parceira está realmente curtindo. Não é atuação, não é barulho automático, não é cara de novela, é presença. Homem tem essa fama de ser visual, e em parte é verdade. Mas não é só o corpo que ele está vendo. Ele está lendo o sinal o tempo todo, mesmo sem perceber. O jeito que ela olha, a forma como o corpo responde, a respiração que muda, aquele sorriso meio sem querer depois de um beijo mais demorado. Quando você sente que a pessoa está ali com você, que ela não está em outro planeta pensando na louça, no contrato que tem que entregar amanhã, no feed do Instagram, isso acende uma chave muito forte. Agora, olha a armadilha. Muita mulher aprendeu que, para agradar o cara, ela precisa fingir que tá gostando, mesmo quando não tá. E aí vira um ciclo muito ruim. Ela finge prazer, o cara acha que tá arrasando. Ele não muda nada, ela continua frustrada, ele continua perdido. E os dois vão se afastando. E tem um detalhe que pouca gente fala. Homem percebe quando é atuação demais. Talvez não na primeira vez, mas com o tempo, as coisas não batem. O corpo dela não acompanha aquele show todo. O clima não encaixa. E ele começa a pirar. Será que ela tá fingindo para eu não ficar mal? Será que sou eu o problema? Será que tem algo de errado comigo? O que realmente excita a maioria dos homens aqui não é um show. É quando ela diz com o corpo que tá gostando. Quando puxa ele mais para perto. Quando abraça mais forte. Quando se entrega naquele beijo, sem ficar dura, distante. É quando solta uma reação espontânea, mesmo que pequena. Um suspiro, um assim tá bom, um continua desse jeito. É quando não tem medo de, com calma, falar. Desse lado eu sinto mais. Um pouquinho mais devagar. Fica aqui assim por mais tempo. Isso, para a cabeça do homem, é infinitamente mais excitante do que qualquer barulho exagerado. Porque passa uma mensagem muito clara. Eu confio em você o suficiente para ser honesta com o meu prazer. Se você é homem e está me ouvindo, guarda isso como ouro. Você também pode pedir isso. Em vez de tentar adivinhar tudo, você pode abrir espaço para essa conversa. Algo tipo: Olha, eu gosto muito quando eu percebo que você está curtindo. Se tiver algo que você gosta mais, me fala, porque isso me excita muito. Para muita mulher, isso já é um baita convite para sair do piloto automático. Prazer verdadeiro, atuação barulhenta. Grava essa. Agora, vamos para a segunda coisa que costuma mexer demais com o homem. Sentir que ele não tá jogando sozinho. Tem muito cara que cresce com aquele script. Ele que tem que tomar iniciativa. Ele que puxa o beijo. Ele que tem que querer mais. Ele que tem que levar pro quarto, conduzir tudo, saber tudo. No começo pode até parecer legal, porque alimenta o ego, mas com o tempo cansa. Vira peso, vira noia. O cara começa a pensar: se eu não chamar, nada acontece? Será que ela realmente me deseja ou só me aceita porque eu tô insistindo? Será que, se eu parar, acabou? E aí entra uma coisa que é extremamente excitante quando acontece.
quando, de vez em quando, é ela que puxa o clima. Deixa eu te contar uma cena muito Brasil. Imagina o cara saindo do trabalho numa sexta-feira, trânsito infernal, busão lotado, gente estressada. Ele chega em casa moído, só pensando em deitar e esquecer do mundo. Ele abre a porta, largando a mochila, já pronto para encontrar mais problema, e aí rola o plot twist. A parceira vem, dá um abraço mais demorado, não é aquele abraço automático de oi. Ela encosta a cabeça no peito dele, faz um carinho de leve na nuca, cheira o pescoço e solta um: "Eu tava com saudade desse cheiro aqui. Mais tarde eu quero você só pra mim, hein?" Não teve coreografia, não teve texto decorado, não teve show. Teve iniciativa. Pra cabeça dele, isso é tipo tirar o time da zona de rebaixamento direto pra Libertadores. Ele não tá mais no lugar de ficar implorando atenção. Ele se sente escolhido. E não precisa ser cena de novela todo dia. Às vezes é no sofá, vendo o jogo. Ela encosta mais, passa a mão no braço, fica ali encostada e diz: "Depois desse jogo, eu vou querer um tempo só nosso. Desligar esse mundo um pouco, combinado?" Isso é extremamente excitante, porque retira o sexo do lugar de obrigação e coloca no lugar de desejo dos dois. Você sente a diferença entre "eu tentei e ela deixou" e "ela me quis, me chamou, me trouxe pra perto." Não tem comparação. E repara que em nenhum momento eu tô falando de posição, de técnica, de faça isso com a perna, aquilo com o braço. A questão é participação ativa. Ela se move, ela responde, ela também convida. Se você é mulher e por acaso está assistindo esse vídeo, guarda isso com carinho. Você não precisa ser acrobata, mas pequenas iniciativas já dizem muito. Um toque, um beijo que deixa claro que é desejo, não obrigação. Isso mexe com a autoestima masculina num nível que talvez você nem imagine. Até aqui a gente falou de duas coisas que acontecem mais ali, no momento. Agora eu quero entrar numa camada que, sinceramente, pode ajudar ou atrapalhar muito antes mesmo de vocês tirarem a roupa. A forma como esse cara se sente fora da cama. Muita gente ainda repete aquela ideia de que homem é simples. Deu sinal verde, pronto, tá resolvido. Mas não é assim. Não com a vida corrida de hoje, não com o tanto de pressão que cai nas costas do homem também. Um cara pode estar do lado de uma pessoa linda, alguém que ele acha incrível, e mesmo assim travar na hora H porque por dentro ele não se sente valorizado. O que excita muito o homem, num nível mais profundo, é se sentir desejado e respeitado na vida real, no resto do dia, não só nos 15, 20 minutos de cama. Isso aparece em detalhes que parecem pequenos, mas pesam. Quando a parceira não vive comparando. Meu ex fazia assim, fulano não broxava, ciclano aguentava mais. Esse tipo de comentário não corrige nada, não educa ninguém, só derruba. Joga a autoestima dele lá para baixo e aumenta uma coisa que já é enorme, a ansiedade de performance. Do outro lado, quando existe reconhecimento, o efeito é o oposto. Obrigada por ter resolvido aquilo. Eu vejo que você está se esforçando. Eu sei que não tá fácil, mas eu percebo o que você faz. Você pode olhar isso e pensar, mas isso não é sobre sexo. Só que é, e muito. Homem que se sente constantemente insuficiente, criticado, humilhado, chega na cama com o cérebro em estado de alerta máximo. E quanto mais tenso, mais preocupado em não falhar, mais difícil é o desejo aparecer de forma espontânea. Também tem o carinho simples do dia a dia. Um abraço sem motivo especial, um toque no braço, um beijo de verdade, não só aquele selinho corrido antes de sair. Essa soma de coisas manda uma mensagem silenciosa para o cérebro dele. Eu importo. Eu não sou só alguém para cumprir uma função. E aí, quando o momento íntimo chega, o corpo responde de um jeito completamente diferente. Não é magia, é fisiologia. Menos estresse, mais espaço para prazer. Se você é homem, vale um cheque honesto com você mesmo. Como você anda se sentindo na sua vida? Você se vê num relacionamento minimamente respeitoso? Ou você vive andando em ovos, com medo de qualquer coisa virar crítica, comparação, piada? Porque às vezes não é a técnica que está faltando. Às vezes é conversa séria, é colocar limite, é buscar ajuda, até terapia. Sexo não conserta desrespeito.
E desrespeito constante mata desejo aos poucos. A forma como você é tratado fora da cama decide metade do que acontece dentro dela. Guarda essa frase. E isso puxa a quarta coisa que excita muito o homem, mas ao mesmo tempo assusta. Conseguir falar de desejo e de limite sem virar pressão nem jogo de poder. Quando a gente fala de conversa picante, muita gente pensa logo em frase pesada de internet, print de WhatsApp, aquelas coisas que mais parecem roteiro de filme adulto. Aí você copia, manda e dá ruim. A pessoa assusta, ou fica desconfortável, ou então parece uma promessa que ninguém está preparado para cumprir, e sobra frustração. O que realmente liga num relacionamento adulto é outra coisa. É sentir que existe liberdade e segurança para falar sobre o que gosta e o que não gosta, sem virar humilhação, sem virar cobrança. Mensagens ao longo do dia podem misturar carinho e um toque de desejo, sem faltar com respeito. Conversas do tipo: tem alguma coisa que você gosta muito e às vezes tem vergonha de pedir? Tem algo que você não curte e que você queria que eu soubesse melhor? Isso muda o jogo, porque tira o sexo do lugar de prova e leva para o lugar de encontro entre dois adultos que se escutam. Eu quero te fazer um convite aqui. Se der, até pausa o vídeo por uns segundos depois dessa pergunta. Que coisa sobre sexo você tem vontade de falar? Para o seu parceiro, parceira, ou até para você mesmo, e nunca falou para ninguém? Pode ser um medo, pode ser uma vontade, pode ser um limite. Só de você conseguir colocar isso em palavras, nem que seja num papel, já começa a mudar a forma como você vive sua sexualidade. E tem um ponto que não pode ficar de fora: consentimento. Nada é realmente excitante se a outra pessoa não está confortável. Você pode achar uma ideia incrível, mas se do outro lado a pessoa não topa, não faz sentido empurrar, insistir, manipular. O que excita de verdade, a médio e longo prazo, é saber que os dois podem dizer sim e também podem dizer não, sem medo de punição, de chantagem, de cara feia. Se você é homem, uma das coisas mais maduras que você pode fazer é aprender a ouvir um não, sem transformar isso numa guerra de ego. Curiosamente, isso te torna muito mais confiável e, com o tempo, mais desejável. Porque a outra pessoa sabe que, com você, ela pode ser honesta. Desejo com respeito e clareza vale mais do que qualquer frase pronta copiada da internet. Pra gente fechar, deixa eu recapitular com você essas 4 coisas que excitam muito o homem na cama, de um jeito saudável. Primeiro, ver que ela está curtindo de verdade, com presença, com reações genuínas. Não precisa de show, precisa de verdade. Segundo, sentir que ela também entra em campo, que de vez em quando é ela que puxa o clima, que toma a iniciativa, que participa e não deixa tudo nas suas costas. Terceiro, ser desejado e respeitado fora da cama, no dia a dia, nos gestos pequenos, sem comparação, sem humilhação. Isso derruba uma montanha de ansiedade. Quarto, poder falar de desejo e de limite, mandando menos script decorado e construindo mais conversa real, com consentimento, respeito e espaço para dizer sim e não. Se você é homem, eu quero que você saia desse vídeo entendendo uma coisa. Não é frescura você querer tudo isso. Não é frescura você querer conexão, respeito, conversa. Você não é menos homem por sentir que precisa de segurança emocional para funcionar bem na cama. Você é humano. E você não tá sozinho. Tem muito cara perdido, fingindo que tá tudo bem, tentando provar alguma coisa, enquanto por dentro tá cheio de medo, de vergonha, de dúvida. Aqui no Cama e Coração, a ideia é justamente abrir esse espaço para falar disso sem julgamento. Se esse vídeo te ajudou a se entender um pouco mais, faz 3 coisas para apoiar o canal. Primeiro, se inscreve aqui no Cama e Coração para não perder os próximos vídeos. Segundo, deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo faz diferença. Terceiro, comenta aqui embaixo. Qual dessas 4 coisas mais mexe com você? Tem alguma outra coisa que te excita na cama, mas que você quase nunca fala? Se você quiser se aprofundar, eu te convido a assistir também outros vídeos do canal sobre por que você trava na hora H e não é só físico.
Como falar de sexo sem ser babaca. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Cuida da sua cabeça, do seu corpo e do seu coração.